TV Sintonia, a TV que passa você. JS Meio-Dia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Araxá da Sorte, realizando sonhos. Roda de Conversa orienta profissionais da educação sobre suicídio. A taxa de suicídio entre jovens é 24% maior nos últimos anos. O projeto Juventude Cidadã. E hoje é dia de quadro, é dia de Profissão Orgulho. Terça-feira, 10 de setembro, este é o JS Meio-Dia, que começa com imagens da Avenida Antônio Carlos, no centro da cidade. O tempo agora à tarde é de sol, com formação de nuvens, não há previsão de chuva. E a temperatura máxima pode chegar a 32 graus. E você pode acompanhar os nossos telejornais também através da internet. Basta acessar o portal diariosintonia.com.br. Eu começo esta edição falando de futebol. Em mais uma rodada, o Amadorão vem ganhando força na cidade, com a participação de 16 times este ano. 6 jogos movimentaram essa rodada em 4 campos da cidade. Aqui no Santa Terezinha, o União enfrentou o Araxás. Outra partida foi São Pedro e Mercado. E veja como ficou o resultado da tabela desta fase. O Santa Terezinha goleou o Planeta por 8-0. O Malvinas também ganhou com placar elástico de 4-1 em cima do Trianon. O Internacional venceu o Milan por 3-2. E outra goleada, a equipe do São Pedro atropelou o Mercado por 6-0. E o Vila Nova fez 1-0 em cima do Ferrocarril. A Polícia Civil localizou uma caminhonete levada por bandidos depois de assalto em uma fazenda. A ação foi coordenada por uma quadrilha especializada em roubo deste tipo de veículo. O repórter Flávio Henrique conversou sobre as investigações com o delegado Vitor Hugo Reisler. Isso foi um roubo, um assalto a uma armada, quando o gerente da fazenda estava chegando com a caminhonete na porteira. Ele foi tomado por 2 ou 3 pessoas encapuzadas que levaram essa caminhonete. A equipe rural foi acionada, os investigadores da Delegacia Rural, e realizaram diligências naquela região de Jubaí e localizaram essa caminhonete escondida no meio de um canavial. Então ela foi recuperada e hoje à tarde estará sendo restituída ao seu proprietário. Como está sendo conduzida a investigação sobre esse caso? Nós estamos com alguns problemas ali de roubos de caminhonetes naquela região de Jubaí. Inclusive já existe uma força-tarefa com as forças policiais, trabalhando naquela região. E agora nós estamos investigando quem são essas pessoas que tomaram essa caminhonete de assalto. Alguma pista, doutor? Nós já temos alguma pista, mas o inquérito está correndo em sigilo para que não atrapalhe essas investigações. O final de semana foi marcado com acidentes fatais nas principais rodovias que cortam o Araxá. Entre as vítimas, uma médica e uma criança de 8 anos. No quilômetro 615 da BR-262, entre os municípios de Ibiá e Campos Altos, esta caminhonete bateu de frente com uma carreta que transportava azulejos. A médica Camila Araújo Faria, de 29 anos, que fazia parte da equipe de socorro da empresa responsável pela manutenção da estrada e que atendia também Araxá, morreu no local. O motorista do caminhão, que tombou com impacto, não teve ferimentos. Outra tragédia foi no quilômetro 67 da MG 428, próximo a Sacramento. Este veículo caiu numa ribanceira de cerca de 200 metros na noite de sexta-feira e só foi localizado com as vítimas na manhã de sábado. Pelos funcionários da fazenda, que
No dia subsequente, o encontraram acionando aí a Polícia Militar, e o Corpo de Bombeiros e a ambulância também da cidade de Sacramento. Morreram no local Fernando César Silva Souza, de 36 anos, e Patrick Cruz dos Santos, de 8 anos. Outras 3 pessoas foram encaminhadas com ferimentos graves para a UPA de Araxá. Acredita-se que tenha sido velocidade excessiva, né? Até pela própria fala de um dos ocupantes do veículo, que relatou que eles estavam em alta velocidade e a pessoa não conseguiu fazer a curva. A seguir, alunos de escola estadual apresentam propostas ao Legislativo através do projeto Juventude Cidadã. E ainda hoje o quadro Profissão Orgulho, por Janaína Silva. Já imaginou ganhar um ano de salário mínimo? É isso mesmo! Dia 15, domingo, você pode ganhar um ano de salário mínimo no quarto prêmio, no Araxá da Sorte. Ainda tem R$500 no primeiro, R$500 no segundo, 1.000 no terceiro e mais 10 giros de R$100 cada. Tudo isso com apenas R$10 na edição simples e R$15 na edição dupla chance. E você ajuda a Associação do Câncer de Araxá. Domingo às 9 horas da manhã, ao vivo pela TV Sintonia, pelo Facebook e no site araxadasorte.com.br. O juiz criminal Dr. Renato Zupo conversou com a nossa equipe de reportagem sobre a lei de abuso de autoridade e os vetos do presidente Jair Bolsonaro, que causou polêmica em todo o país. Projeto de lei de abuso de autoridade aprovado pelo Congresso Nacional chegou à presidência da República e recebeu vetos. Entre eles, o do artigo que incluía na legislação o crime por violar direito ou prerrogativa de advogado, como a inviolabilidade do escritório, com pena de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Também foi vetado o artigo 9º da lei, que tornava crime decretar prisão em manifesta conformidade com as hipóteses legais. Na mensagem de veto, o presidente explicou que o artigo gerava insegurança jurídica por se tratar de tipo penal aberto, que comporta interpretação, o que poderia comprometer a independência do magistrado, ao proferir a decisão pelo receio de criminalização da sua conduta. Em entrevista, o juiz Renato Zupo falou sobre a proposta da lei que na íntegra gerou desacordo da magistratura. Essa lei sempre existiu, só que agora ela foi ampliada, ou se tentou ampliá-la, para que se possa também punir membros do Poder Judiciário e membros do Ministério Público que, porventura, no exercício de suas funções, venham a hipoteticamente exorbitar nesta atividade pública indispensável à administração da justiça, indispensável ao funcionamento de uma sociedade verdadeiramente republicana. E isso, evidentemente, representa um retrocesso. Bolsonaro também vetou o artigo 17, que previa pena de 6 meses a 2 anos de prisão para o policial que utilizar algemas nas situações em que não houver resistência à prisão, ameaça de fuga ou risco à integridade do preso. Segundo o presidente, além de gerar insegurança jurídica, o artigo ofende o princípio da intervenção mínima, para o qual o direito penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário. O que assusta é que o Congresso Nacional tenha precisado de rédeas presidenciais para não promulgar uma legislação que, na verdade, por conta da carta, procura punir o carteiro, o que é um exemplo bastante sólido daquilo que o ex-ministro Joaquim Barbosa dizia, que o Brasil é um caso sui generis, em que os réus legislam para os juízes que os condenam. O Instituto Apreender está promovendo uma roda de empreendedorismo com o objetivo de inspirar jovens e adultos para oportunidades no mercado de trabalho. A ideia surgiu do empresário Wellington Martins, com o objetivo da inovação de ideias e a troca de experiências. A cada semana, o novo palestrante irá determinar os rumos da conversa, a fim de promover debates relevantes ao tema. O desalento é uma depressão naquelas pessoas que estão buscando um emprego.
elas não saem para buscar o emprego porque elas estão sem energia. Então, nós queremos, às sextas-feiras, gratuitamente, que as pessoas que estão buscando emprego venham conversar com a gente. Essa roda de conversa com empresários é justamente para dar essa alimentação nas pessoas que têm emprego à disposição. Atualmente, o mercado de trabalho, exigente em busca de bons profissionais, tem como critério a capacitação para a garantia da mão de obra qualificada. Empreender em um cenário de recuperação da economia pode ser uma grande saída. Empreendedor há 25 anos, Wagner hoje passa a experiência que adquiriu até se tornar um empresário de sucesso. Ele diz que o principal desafio enfrentado por ele no início foi justamente se destacar no mercado de trabalho e insistir na realização de um sonho. Antes mesmo de se tornar dono da própria empresa, Wagner precisou se motivar e persistir. Por isso, aceitou o convite para ser incentivador de outras pessoas. Que o trabalhador ele tem um perfil diferenciado, porque, na verdade, hoje, se formar moralmente é um pouco difícil, não impossível, mas formação técnica é muito mais fácil. Então, se a pessoa enquadra num perfil moral da empresa e atendendo todos os requisitos, com certeza ela poderá passar por treinamentos. Ana atualmente está desempregada, veio em busca de dicas para abrir o próprio negócio. Aí eu vou pegando tudo que eu vou aprendendo, vou anotando tudo na cabeça, porque eu sei que um dia vai dar certo. As rodas de conversa acontecem todas as sextas-feiras, às 16 horas, na sede da BIT Araxá. Uma ação realizada pela Câmara de Vereadores está criando oportunidade para adolescentes conhecerem um pouco mais sobre a política e de como funciona o legislativo. Alunos da Escola Estadual Coronel José Adolfo visitaram o plenário e apresentaram propostas aos parlamentares, através do projeto Juventude Cidadã. O projeto permite que os adolescentes conheçam a política na prática, entre as atribuições do Poder Legislativo, se inserindo na rotina de trabalhos realizados no plenário. A ação é coordenada pela Escola do Legislativo e busca proporcionar aos alunos a experiência de conhecer a Casa de Leis araxaense e entender o trabalho dos parlamentares, com o objetivo de incentivar a educação política e cidadã. A diretora da Escola do Legislativo, Isabela Morralha, afirma que os jovens podem não somente entender, como atuar diante de questões importantes. Nesse ano nós já recebemos mais ou menos 500 alunos. A intenção do projeto é trabalhar principalmente a cidadania, né, e trazer a comunidade para o Poder Legislativo. Né? Então nós temos o objetivo de ir até as escolas, nós fomos às escolas, convidamos os alunos para participarem, exatamente buscando os problemas das suas regiões. Um grupo de alunos se reuniram para analisar a situação no entorno da escola e bairro. Após identificar os problemas, a missão foi apresentar aos vereadores, assumindo a direção de uma sessão extra. Primeiro a gente conversou mesmo, informal, só falando sobre o que ia acontecer. Aí depois o meu professor pediu, o professor Rodrigo, para a gente dizer as coisas que a gente estava preocupado, sabe? Falar que vai ser no nosso bairro ou no trajeto para a escola mesmo. De acordo com o professor que acompanhou o desenvolvimento dos adolescentes, todos se envolveram na elaboração das propostas. A gente trabalhou a função do legislativo, do executivo, e o trabalho veio da necessidade, da percepção deles mesmos. No momento em que tudo parece estar dividido, eles se enxergaram como um grupo e vieram com propostas que visam melhorar não só a região da escola, mas como os bairros, que tem alunos de vários bairros. Para o presidente da Câmara, receber os futuros aspirantes ao parlamento é incentivar a participação na política, tornando-os agentes ativos na comunidade. Nós ficamos muito felizes de receber os alunos aqui da Escola Coronel José Adolfo. Nós estamos fazendo esse projeto com toda a cidade de Araxá. Esperamos que venham participar, dar a sua opinião, se tornem aquele cidadão que nós esperamos no futuro, que seja cidadão participativo da política, com conhecimento, para reivindicar melhor também para a comunidade. Veja agora algumas vagas do mercado de trabalho divulgadas pelo Cine. Auxiliar de laboratório de análises, uma vaga com salário de R$ 1.327,57. Uma vaga para chefe de cozinha com salário de R$ 1.800. E uma vaga para cuidador de idosos com salário de R$ 1.112.
Daqui a pouco, as ações do Dia Mundial contra o Autoextermínio. E a profissão orgulho de hoje é a de mototaxista. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Por Trás da Mente é um programa semanal que tem como objetivo orientar e esclarecer a população sobre diversas doenças ou transtornos mentais. Então nós, da TV Sintonia, te esperamos todas as quartas-feiras após o Jornal Sintonia. Você não pode perder, hein? Até lá! Uma série de ações propostas pela Organização Mundial da Saúde está sendo realizada durante o mês de setembro, em campanha que luta contra o autoextermínio. Uma roda de conversa orientou profissionais da educação na noite de ontem. Sala de aula ocupada por educadoras que recebem instruções da psiquiatra infantil. No Dia Mundial para a Prevenção ao Suicídio, 10 de setembro, o alerta é sobre a necessidade de medidas preventivas e orientações claras para auxiliar a população a lidar com o tema, que costuma ser encoberto por uma nuvem de preconceitos e incompreensão. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que o Brasil tem a maior taxa no índice global, chegando a 5,8%, enquanto que no mundo esse percentual é de 4,4%. O índice ainda é maior entre jovens de 10 a 16 anos. No país, a cada 46 segundos, uma pessoa tira a vida. De acordo com a organização, o número que, conforme destaca o relatório, não representa fielmente a realidade, já que para cada morte devidamente registrada, há muitas outras tentativas e óbitos que não chegam a ser contabilizados. O mais importante que a gente precisa para evitar as tentativas de autoextermínio é falar sobre a necessidade da ajuda. E hoje as pessoas já estão quebrando esse tabu sobre falar de depressão, falar que não está bem, de procurar ajuda, mas ainda é muito necessário que os adolescentes, que os adultos, os idosos, todos os grupos tenham consciência de que as doenças mentais podem levar ao suicídio e podem ser evitadas. O autoextermínio já é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, atrás apenas dos acidentes de trânsito, sendo ainda mais acentuado entre meninas de 15 a 19 anos, depois de problemas decorrentes da maternidade. Com a escola como extensão de casa, o trabalho com educadores se torna peça fundamental e Araxá permanece com números alarmantes, segundo o setor de saúde mental. Eu acho de extrema necessidade ressaltar essa questão, porque ultimamente a gente, no mundo que a gente está vivendo, está vivenciando muito essas questões. Então eu acho que a prevenção é o fator essencial. E quem passou pelo centro da cidade na manhã de hoje participou do movimento de conscientização. Balões amarelos foram espalhados em frente à Igreja Matriz de São Domingos e panfletos distribuídos para os motoristas. É informação para salvar vidas. Lígia Badia de Souza coordena um grupo de mães unidas pela dor. 8 anos, eu perdi meu filho para o suicídio. E então, quando eu fiquei sabendo, conhecendo o Setembro Amarelo, ainda não tinha, ninguém aqui em Araxá ainda conhecia. Então eu senti vontade de, em memória ao meu filho, pela memória do meu filho, eu fazer o movimento aqui em Araxá. Uma técnica conhecida como barras de Access é oferecida gratuitamente para a população no local. É uma terapia americana, onde a ciência, comprova que 32 pontos ao serem tocados na mente, elas criam as sinapses neurais, onde vão fazendo as limpezas de traumas, de dramas, que as pessoas vêm juntando de gerações e gerações.
A auxiliar de escritório, Ângela Maria Rieg, saiu do procedimento mais tranquila. A sensação que a gente tem de que parece que tem alguma coisa correndo dentro do corpo da gente enquanto você está fazendo a sessão, sabe? E a hora que você levanta, parece que você está diferente, que você vai flutuar, que é algo muito diferente. Várias atividades serão realizadas durante a semana para debater sobre o tema. Que essa conscientização é uma maneira da gente alertar que todo mundo está sujeito a tudo de bom na vida, mas ao que não é tão bom também estamos sujeitos. Acompanhe agora o quadro Profissão Orgulho, por Janaína Silva. Avenida Antônio Carlos, 141. A faixa já diz qual que é a nossa profissão de hoje. Mas vocês têm uma noção que esse profissional consegue fazer em média 20 corridas, claro que dependendo do destino de cada cliente, em 12 horas. É muito trabalho, é muito sol, é muita coisa. A gente vai conhecer um pouco mais sobre mototaxista. Esse tipo de transporte permite ao passageiro ampla escolha de local de embarque ou desembarque, o que não acontece com as modalidades de transporte em massa. Não há um consenso sobre a origem da atividade. Algumas fontes afirmam que o serviço surgiu em 1994, mas, independente da data, hoje eles ganharam espaço e clientela fixa. E para a gente falar sobre essa profissão, eu converso agora com a Ruth Xavier, que começou por um acaso. Conta pra gente como é que foi esse acaso. Eu saí de uma empresa e, por falta de necessidade, eu conheci o mototáxi. Já tinha carteira de moto? Como que foi? Já sim, já tinha habilitação, já trabalhei com moto antes e eu resolvi trabalhar de mototáxi. Como que você recebeu essa nova profissão na sua vida? Foi muito bom essa nova profissão. Você tem orgulho de ser mototaxista? Sim, tenho muito orgulho de ser da profissão que eu faço. Quais os benefícios que ela traz para você? Você pode fazer seu horário, tem uma série de coisas, na verdade. Sim, a gente é bem flexível, a gente pode trabalhar o horário que a gente quiser. Se você não precisar vir na empresa, você não precisa estar vindo na empresa. Você tem total flexibilidade. Essa seria a maior vantagem? Sim, mas você trabalhando por conta própria, você tem que se esforçar ao máximo. Para ela, o ofício é motivo de orgulho, porque foi através dele que conseguiu muitas conquistas. Dia 24 de setembro é o dia desses profissionais. Mototaxista é uma profissão orgulho. Eu fico por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal diariosintonia.com.br. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Café Sintonia e até amanhã. JS Meio-Dia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Araxá da Sorte, realizando sonhos.